Bom dia, doutora Patrícia. Seja muito bem-vinda ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom. É sempre um prazer estar aqui. Doutora, hoje a gente vai conversar sobre transplante capilar, né? Esse tema tão importante também que os homens buscam muito sobre essa questão do transplante. Mas, doutora, eu queria lhe perguntar qual é a diferença, doutora Patrícia, entre o implante capilar e o transplante capilar? A diferença é em relação à origem do material que a gente está implantando, né? No caso, quando a gente fala implante capilar, você vai implantar, colocar um cabelo, né, na região que está necessitada. Quando a gente fala em transplante, você vai tirar de um local e colocar em outro. Então, a grande diferença é essa, né? No transplante capilar, a gente tira cabelos de uma área da própria pessoa. Uma área do couro cabeludo dela que tem mais fios, que é a área que a gente chama de doadora. Pega os fios dessa área e coloca em outra área que está sem fios, que é a área que a gente chama de receptora. Por isso que o nome é transplante. Tira de um canto e coloca em outro. Quando é o implante capilar, você pega os fios e coloca no local que você está necessitando, na área receptora. Não necessariamente esses fios que você coloca na área que precisa são do próprio paciente. Por isso que o nome é implante. Você só está implantando naquela área. Quando é transplante, você pega de uma área e coloca em outra. Doutora Patrícia, pode ser utilizado fios de outra região, como barba, peitoral, para o transplante capilar? Na verdade, a gente faz transplante de barba, né? Então, a gente tem essa possibilidade de também fazer. Mas, assim, geralmente a gente não tira o fio de um local distante e coloca em outro, não. Então, se a gente vai fazer um transplante capilar do couro cabeludo, a gente tira fios de áreas do couro cabeludo e coloca em outra. Em áreas que tem muitos fios e coloca em área que não tem tanto fio. Na barba, a mesma coisa. A gente tira fios da área da barba que é mais cheia e coloca na área que é mais rala. Então, sempre a área doadora dos fios é a área próxima à região que você quer transplantar, né? Que está precisando de fios. Os fios, eles são diferentes, a espessura, o diâmetro, até a densidade dos fios muda de área para área. Então, o fio da axila é diferente do fio do couro cabeludo. O fio da região peitoral é diferente da região da barba. Então, por isso que a gente acaba não realizando esse tipo de transplante de uma área bem diferente para outra. É sempre a mesma área, porque os fios em cada área eles vão ter características diferentes. Doutora, qual é a idade mínima e máxima para a realização do transplante capilar? A idade ideal, na verdade, a gente não tem, porque vai depender da clínica, né? Então, tem a indicação de quando realizar o transplante. Nessa situação, nessa gravidade, está precisando realizar. E aí, geralmente, isso é por volta dos 40, às vezes alguns pacientes antes disso já têm necessidade. Mas, geralmente, a gente acaba não tendo a idade que a gente coloca como mínima, né? Lógico, quando a gente fala na adolescência, ali os jovens, a gente espera um pouco, porque ali tem uma explosão hormonal muito alta, a gente acompanha clinicamente a questão da calvície, principalmente quando tem um componente genético associado, mas a gente evita estar fazendo porque ainda é como se a doença não tivesse estável. Ainda são muitos picos hormonais, muitas variáveis, muitas coisas envolvidas que acabam fazendo com que a gente não realize o transplante. Mas quando, digamos, o quadro, né, da calvície ele se estabiliza, a gente nota como ele vai se desenvolver e ele vem progredindo rapidamente, aí a gente já intervém e já faz a cirurgia, que aí acaba sendo na fase adulta mesmo. Doutora, e quanto tempo leva em média para o cabelo crescer?
O cabelo, ele vai variar de 2 a 3 meses para haver esse crescimento, né? Depois do transplante, às vezes a gente ia até 6 meses. 3 meses ainda é muito pouco, mas você já nota uma diferença, né? Com 3 meses, aqueles tufozinhos, aqueles fios bem pequenos. Mas com 6 meses é que a gente vê uma diferença bem importante no resultado do transplante. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Patrícia Brasil, sobre o tema transplante capilar. Doutora, toda pessoa pode fazer um transplante capilar ou existe alguma exceção? Olha, na verdade, a exceção são doenças que não estão relacionadas à calvície. Então, muitas pessoas são calvas, são carecas, mas não é por calvície. Tem a alopecia areata, por exemplo, ela deixa a pessoa careca, porém, não tem a ver com calvície. É outro tipo de doença, e aí, nesse caso, a gente não faz o transplante. Então, relacionada à autoimunidade, às doenças autoimunes. Então, assim, o transplante capilar é feito para quem tem alopecia androgenética, calvície. Não é para quem é careca. O careca, ele pode ser careca por outra coisa, por uma alopecia areata, por exemplo. Então, é preciso ir na consulta, investigar o motivo da sua falta de cabelo, da sua queda de cabelo. Se for calvície, alopecia androgenética, aí sim você tem a possibilidade de estar realizando o transplante, dependendo da fase que está aí a sua doença. Doutora, e os resultados do transplante capilar, eles são sempre garantidos ou não? Varia muito da área doadora. Se a pessoa tem uma área doadora boa, bons fios, fios grossos, muitos fios, a gente consegue ter um resultado muito bom. Tudo depende da quantidade de fios que a gente chama de viáveis, que a gente consegue captar. Então, se a pessoa tem muitos fios viáveis, uma boa... a gente chama uma boa matéria-prima, né? Então, a pessoa tem ali os fios em uma quantidade boa, os fios grossos, aí a gente implanta em uma área, né, maior, então consegue ter um resultado bem melhor. Tudo depende da área doadora, do que o paciente tem para poder a gente tirar e colocar na área que está precisando. Doutora, e qual é o tempo de duração de um transplante capilar? A duração da cirurgia é, em média, 12 horas. Então, a cirurgia é um pouco longa. A gente começa de manhã bem cedo, 7 horas da manhã, e termina ali por volta de 5, de 10 a 12 horas. É feito em consultório, não precisa mais ser feito em hospital. Uma sedaçãozinha super leve. Tá? O paciente, inclusive, almoça durante o procedimento. Então, hoje é bem tranquila a realização desse procedimento. Doutora Patrícia, quanto tempo leva para a pessoa se recuperar do transplante? Olha, a recuperação ela é rápida, no sentido de que você não precisa deixar suas atividades normais. Você vai apenas no começo ter uma forma de dormir diferenciada. A gente deixa uma faixa na cabeça. Então, ali por volta de 3, 5 dias, vai ficar um incômodozinho no dormir. Vai ter que usar essa faixa. Mas é muito tranquilo. Não existe um pós-operatório prolongado. É tudo muito rápido. Então, a gente consegue rapidinho, a gente tira essa faixa em 5 dias, 7 dias no máximo, e aí você já volta para as suas atividades normais. Doutora, após o transplante capilar, o paciente ele vai precisar tomar alguma medicação ou não é mais necessário? Sim, precisa fazer um protocolo de tratamento tanto previamente. Então, antes de fazer o transplante, a gente faz um protocolo de tratamento capilar prévio e pós também. Então, pós-transplante, a gente também tem um protocolo de tratamento, tanto pré quanto pós-cirúrgico. Então, precisa sim fazer esse protocolo. E o protocolo inclui loções, shampoos, comprimidos, protocolo específico para você, que a gente deixa
Tanto se você já está pensando em fazer o transplante, a gente faz o tratamento antes, como depois, para que o seu resultado seja o melhor possível, a gente consiga cobrir o máximo que dá aquelas regiões, né, de calvície, aquelas entradas que tanto baixam a sua autoestima. Além dos homens, que eu acho que é um público que tem muito interesse sobre a questão do transplante capilar, mulheres também procuram para fazer transplante, doutora? Sim, as mulheres também estão ficando carecas, né? Então, aumentando cada vez mais o número de mulheres calvas. Então, a gente tem também transplante em mulheres. A gente já faz lá na clínica com excelentes resultados. Então, a gente consegue, sim, ter esse resultado em mulheres muito bom. Tanto em homens quanto mulheres, eles podem estar fazendo que o resultado é muito bom. Doutora, a senhora faz esse acompanhamento também para aqueles que desejam fazer transplante capilar. Sempre aparece alguém perguntando como é o procedimento, como é na clínica, como é feito esse procedimento para quem deseja realizar um transplante capilar. Então, o transplante ele é feito no próprio consultório. A pessoa vai tomar um comprimido só para ter uma sedaçãozinha leve. É um procedimento que a gente dá anestesia também local. Então, a pessoa ela fica ali por volta de 10 a 12 horas. A gente para um pouquinho para almoçar. Alguns momentos que o paciente precisa ir ao banheiro, a gente leva. Então, é um procedimento bem tranquilo em relação a outro tipo de cirurgias, né? Que é a anestesia geral. Enfim, hospital, então é bem mais tranquilo. O pós, muito tranquilo também, 5 dias com a faixa na cabeça, só o incômodozinho na hora de dormir, mas depois também sem incômodo algum. Então, vida normal após ali 5, 7 dias no máximo. E é isso, é muito tranquilo, realmente é um procedimento que a gente consegue ter excelentes resultados e não precisa mais daquela complexidade que precisava antes, de hospital, anestesia geral. Então, a gente consegue estar fazendo da forma mais confortável para o paciente. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero aqui agradecer a nossa querida médica, dermatologista, a doutora Patrícia Brasil, que sempre traz aqui tantos temas para você cuidar bem da sua saúde, principalmente redescobrir a sua beleza. Doutora, qual é o contato para quem deseja marcar um exame, agendar, marcar uma consulta, ser avaliado com todo o profissionalismo da senhora e do doutor Érico Brasil? Super fácil, né? Então é só. A gente fica próximo aqui à rádio, na Aldeota. Então a clínica é a Brasil Plastic Cirurgia Plástica, né? Então quem está precisando fazer algum tipo de cirurgia plástica, inclusive no começo essa parte de transplante era feita só pelo cirurgião plástico, Dr. Érico Brasil, e hoje não, hoje é feita também por mim. Né? Então, toda a área também da dermatologia, não só capilar, como da estética também, para você rejuvenescer, melhorar os sinais do envelhecimento, ficar bem para a sua idade. Então, a gente consegue estar fazendo tudo isso no mesmo local. Tá? Além de nutricionista, fisioterapeuta, dermatomicropigmentadora. Então, a gente tem uma equipe só esperando por você para poder lhe avaliar por completo. E é super fácil, tá? Manda uma mensagem ou liga no número de DDD 85, que a gente fica aqui em Fortaleza, 99803 9267. Quem está assistindo pelo YouTube já está até aparecendo na tela o número da clínica. Então, você que tem interesse em fazer transplante capilar, não só transplante, mas também outros procedimentos estéticos, entre em contato por esse número que a doutora vai repetir. DDD 85 99803 9267. E você vai ser muito bem atendido. Doutora, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Conversamos com a médica dermatologista, doutora Patrícia Brasil, aqui no quadro Para Viver Bem, falando sobre transplante capilar.